Fail. Qual era a sua missão? A voz do Marechal Kaelen ecoou na tenda de interrogatório, ríspida como aço contra pedra. A mulher sentada à sua frente não se encolheu. Seus pulsos estavam amarrados, e seu rosto manchado de sujeira, mas seus olhos estavam firmes. Eu sou médica. Minha missão é curar. Kaelen soltou uma risada curta e sem humor. Médicos não cruzam linhas inimigas no meio de uma batalha. Ele se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa de madeira crua que os separava. Espiões, sim. A praga cinzenta não reconhece linhas inimigas, Marechal, disse Elara. Sua voz surpreendentemente calma. Ela mata seus soldados e os meus. Sua calma o irritava. Era anti-natural. Uma sensação de gelo percorreu seu peito. Ele já tinha visto essa compostura antes. Em um traidor que sorriu enquanto seus homens morriam. Sua calma. É ensaiada. Quem te treinou? A academia médica me treinou, ela respondeu, sem vacilar. Para manter a calma sob pressão. Para salvar vidas, salvar vidas. Kaelen Zambu. Ele pegou uma pequena bolsa de lona da mesa e despejou seu conteúdo. Vários frascos de vidro rolaram. Tilintando suavemente. E quanto estes? Veneno para nossos poços. São reagentes, ela explicou pacientemente, como se estivesse falando com uma criança. Para identificar a cepa de praga. A mutação dela. É a única maneira de desenvolver uma cura. A lógica dela era uma parede lisa, impossível de escalar. Cada resposta era precisa, desprovida de medo ou súplica. Para Kaelen, era a marca de um agente de elite, treinado para enganar e manipular. Uma fúria fria se apoderou dele. Ele estava perdendo homens a cada hora, e essa mulher se sentava diante dele. Tecendo uma teia de mentiras científicas. Você acha que eu sou um tolo? Ele rosnou, sua voz baixando para um sussurro perigoso. Acha que pode me encantar com palavras bonitas enquanto sua rede se fecha ao nosso redor. Não há rede, Marechal, ela disse. Apenas uma praga e uma médica tentando detê-la. Ele se endireitou, a decisão se solidificando em seu rosto como uma máscara de granito. Ele não seria enganado novamente. Não por um curandeiro com olhos honestos e uma língua de prata. Chega. Ele se virou para a entrada da tenda. Guardas. 2 soldados entraram. Suas armaduras arranhadas e sujas de lama. Eles olharam de Kaelen para a prisioneira. Levem-na para a cela de segurança, Kaelen ordenou, seu olhar fixo em Elara. Toba guarda. Ela não é médica. É uma víbora, e eu vou arrancar seu veneno. Enquanto os guardas a levantavam bruscamente, Elara olhou para Kaelen uma última vez. Não havia medo em seus olhos, nem ódio. Havia algo muito pior. Uma espécie de pena clínica. Você está perdendo um tempo precioso, Marechal, ela disse. Sua voz calma ecoando na tenda enquanto eles a arrastavam para fora. E o tempo é algo que seus homens não têm. Este mapa foi encontrado com você. Explique os marcadores vermelhos. Kaelen o jogou sobre a mesa. A cela de segurança era pequena, fria e cheirava a pedra úmida. Elara olhou para o mapa. Não era um mapa militar, mas topográfico. São aglomerados de infecção, ela disse, sua voz uniforme. Onde a praga cinzenta atingiu com mais força. Aglomerados de infecção, Kaelen repetiu. O sarcasmo pingando da cada sílaba. Ou guarnições enfraquecidas. Pontos fracos em nossas defesas. Ele apontou para uma densa concentração de pontos vermelhos. Isto é o Vale do Rio Sereno. Onde guardamos nossos suprimentos. O vetor de transmissão segue as rotas de abastecimento, ela explicou. Água contaminada, rações. É lógico que os surtos sejam piores lá. Eu precisava de amostras de água e solo daquela área para isolar a cepa. Suas explicações eram rápidas, precisas demais. Ele as ouvia, mas não as escutava. Em sua mente, ele via a memória de outra pessoa, outro curandeiro. Em outra guerra. Suas palavras são polidas. Bem ensaiadas. Ela o encarou. São fatos médicos. São mentiras. Ele retrucou, batendo a mão na mesa. Osameku Napakenya Seila. Eu conheci outro curandeiro como você. Em Cres. Ele também tinha fatos médicos. Ele nos ofereceu ajuda.
Ervas para purificar nossa água. Uma sombra passou pelo rosto de Kaelen, uma ferida antiga reaberta. Era veneno. Perdemos um batalhão inteiro antes do amanhecer. Ele sorriu enquanto os prendíamos. Ele se inclinou. Sua voz rosnado baixo. As mesmas words calmas. A mesma oferta de salvação. Uma compreensão surgiu nos olhos de Elara. Não de medo, mas de um diagnóstico. Sinto muito por sua perda, Marechal. De verdade. Mas a sua dor não muda a verdade aqui e agora. A verdade. Kaelen riu, um som áspero e quebrado. A verdade é que você está aqui para terminar o que ele começou. A praga é a sua arma. A cura é a sua isca. Ele pegou o mapa. Esta conversa acabou. Ele se virou para sair, o metal de suas botas raspando no chão de pedra. A praga não se importa com sua dor, Marechal. A voz de Elara o seguiu, não alta, mas cortante. Ela não vai esperar que você acredite em mim. Ele parou na porta, sem se virar. Ela não precisará, ele disse por cima do ombro. Sua farsa termina aqui. A pesada porta de ferro se fechou com um baque final, mergulhando-a na escuridão e deixando Kaelen em seu corredor de memórias, mais certo do que nunca de que estava enfrentando o mesmo demônio com um rosto diferente. Marechal. Encontramos, a voz do General Valerius era baixa e urgente. Ele entrou na tenda de comando de Kaelen, segurando um pequeno objeto entre o polegar e o indicador. Kaelen ergueu os olhos de seus mapas. Encontraram o quê, Valerius? A prova que você estava procurando, disse Valerius. Ele colocou um minúsculo rolo de pergaminho na mesa. Estava escondido no forro da bota dela. Costura falsa. Um trabalho muito limpo. Kaelen pegou o pergaminho. Era do tamanho da unha de seu polegar. Ele o desenrolou com cuidado. Símbolos minúsculos e indecifráveis cobriam a superfície. É código. Sim, senhor, confirmou Valerius. Meus decifradores já trabalharam nisso. É um código de campo veridiano. Simples, mas eficaz se você não souber o que procurar. Valerius colocou uma segunda folha de papel ao lado do pergaminho. A mensagem decifrada estava escrita em tinta preta e nítida. Kaelen leu em voz alta, sua voz se tornando mais fria a cada palavra. Patrulhas do Norte reduzidas em 30%. Moral baixo na 3ª Infantaria devido à praga. Reservas de água vulneráveis a oeste. Aguardando mais instruções. Ele olhou para Valerius, seus olhos como lascas de gelo. Ela estava observando. Analisando. Todo esse tempo, fingindo se importar. Sua fachada de médica é a arma perfeita. Disse Valerius, seu tom cuidadosamente neutro. Ninguém questiona um curandeiro. Eles são convidados a entrar. Eles ouvem tudo. A frase atingiu Kaelen como um golpe físico. Ninguém questiona um curandeiro. As mesmas palavras que assombravam seus pesadelos sobre Cres. A memória da traição se fundiu com o presente, tornando-se uma única e inegável verdade. Elara era uma cópia daquele monstro. Ela me disse que a praga não reconhece linhas inimigas, disse Kaelen, o som era um rosnado baixo. Ela estava certa. Ela a usou como uma ponte para cruzá-las. Ela é mais perigosa do que pensávamos. Senhor, disse Valerius. Não é apenas uma espiã, é uma infiltrada. Já está dentro de nossas defesas, usando nossa própria crise contra nós. Kaelen amassou a mensagem decifrada em seu punho. A calma de Elara, sua lógica fria, sua falsa compaixão, tudo agora se encaixava. Eram as ferramentas de seu ofício. Ele havia quase se deixado enganar. Quase. Ela não vai mais falar, Kaelen declarou, sua decisão final. O interrogatório acabou. Não há mais nada que ela possa dizer que não seja uma mentira. O que faremos com ela? Marechal? Perguntou Valerius. Kaelen caminhou até a abertura de sua tenda, olhando para o acampamento escurecido. A tosse de seus soldados doentes era uma trilha sonora constante e sombria. Ela vai apodrecer naquela cela, ele disse, sua voz desprovida de qualquer emoção. E vai nos servir de exemplo. Para que todos vejam o que acontece com as víboras que encontramos em nosso meio. A prova não era mais circunstancial. Era absoluta. Em sua mão, ele segurava a sentença de morte dela. Olhe para eles. A voz de Kaelen era áspera.
Ecoando na longa tenda médica. Ele empurrou Elara para dentro. O ar estava pesado com o cheiro de doença e medo. Homens gemiam em catres improvisados, seus corpos tremendo sob cobertores finos. A praga cinzenta estava em toda parte. Este é o resultado do seu trabalho, Kaelin acusou, seu braço varrendo a cena de miséria. Cada homem que morre aqui é seu feito. Elara o ignorou. Seus olhos, antes calmos e desafiadores, agora estavam focados, avaliando a situação com uma intensidade profissional. Ela se ajoelhou ao lado do catre mais próximo, onde um jovem soldado respirava com dificuldade. Ela pressionou as costas da mão na testa dele. A febre dele está muito alta, ela disse, sua voz clara e autoritária. Ele precisa ser resfriado. E precisa de água, mesmo que não consiga mantê-la. Um médico próximo, exausto, olhou para ela com desconfiança, depois para Kaelin em busca de orientação. Elara se levantou e se dirigiu ao médico. Separem os doentes dos feridos. A praga se espalha pelo contato. Vocês precisam de uma zona de quarentena. Chega. Kaelin agarrou seu braço, puxando-a para longe do soldado. Que espetáculo impressionante, doutora. O título era um insulto. Não é um espetáculo, ela respondeu, tentando se soltar de seu aperto. É medicina básica. Seus homens estão morrendo de desidratação e contaminação cruzada, não de espionagem. É uma tentativa de ganhar minha confiança, ele rosnou, seu rosto a centímetros do dela. De me fazer acreditar na sua farsa. Sua desconfiança é a farsa aqui, ela retrucou, seus olhos brilhando com uma urgência desesperada. Olhe para eles. Marichal. Eles não precisam de um interrogador. Eles precisam de um médico. O curandeiro de Cres também ofereceu medicina básica, Kaelin disse, sua voz caindo para um sussurro gelado. Ele nos ensinou a ferver ervas em nossa água. Para purificá-la. A memória o fez apertar o braço dela com mais força. Eu não sou ele, ela disse com os dentes cerrados, a dor evidente em seu rosto. E esta não é Cres. Ele a viu vacilar, a dor em seu rosto. Para ele, foi apenas mais uma rachadura em sua armadura. Uma prova de que a performance estava chegando ao fim. Ele a soltou com um empurrão. Tirem-na daqui, ele ordenou aos guardas que pairavam na entrada. Enquanto eles a escoltavam para fora, ela olhou por cima do ombro, seu olhar não para ele, mas para os homens moribundos que deixava para trás. Cada hora que você perde me interrogando, Marechal, sua voz o alcançou, um aviso final e sombrio. Mais deles morrem. Ele a observou ir, não vendo uma salvadora, mas uma mestra da manipulação, usando a morte de seus próprios homens como um palco para sua maior mentora, Marichal. É o recruta. Aquele que ela examinou na tenda médica. O médico-chefe parou Kaelin no meio do acampamento lamacento. Seu rosto, normalmente uma máscara de exaustão, mostrava um traço de espanto. A febre dele baixou. Ele está acordado. Kaelin parou. Baixou. Como não sabemos, admitiu o médico. Ele é o primeiro a mostrar qualquer melhora em semanas. Ele continua falando sobre ela. Disse que ela lhe disse para beber apenas água fervida. Uma pontada de incerteza, afiada e indesejada, perfurou a armadura de Kaelin. Ele seguiu o médico de volta à tenda. O jovem soldado estava sentado, apoiado em um poste, bebendo água de um copo de metal. Ele parecia fraco, mas seus olhos estavam claros. O que ela fez com você, soldado? Kaelin perguntou, sua voz era uma ordem. Ela só olhou para mim, senhor, disse o soldado, sua voz rouca. Ela disse que meu corpo ainda estava lutando. Disse para não desistir. E para beber. Apenas água fervida. Nada mais. Kaelin se virou para o médico. Um conselho simples. O mais simples dos conselhos, sim, concordou o médico. Mas é o único que funcionou. Naquele momento, Valerius entrou na tenda. Seu olhar varrendo a cena. Notícias se espalham rápido, Marechal. Um milagre, eles estão dizendo. É uma recuperação, Kaelin corrigiu, seu tom ríspido. Nada mais. Claro, disse Valerius, aproximando-se. Ele falou baixo, para que apenas Kaelin pudesse ouvir. Mas é uma recuperação muito conveniente, não acha? Justo quando a pressão sobre ela aumenta,
Um soldado melhora. A incerteza de Kaelen vacilou. A lógica fria de Valerius era um contrapeso familiar para sua dúvida. É uma anomalia. Continua Valerius. Alguns homens são mais fortes. Alguns simplesmente sobrevivem. Mas ela usará isso. Ela quer que você acredite. Ela quer que os homens acreditem. A esperança é uma arma, Marechal. E ela acabou de disparar um tiro de advertência. Kaelen olhou do rosto confiante de Valerius para o soldado que agora comia um pedaço de pão. A explicação de Valerius fazia sentido. Era uma tática. Uma manobra psicológica brilhante para semear a dúvida e a dissensão. A recuperação do soldado não era prova da inocência dela, era a prova definitiva de sua astúcia. Você está certo. Disse Kaelen, sua voz agora firme, a dúvida esmagada. Ele se dirigiu ao médico. Coloquem este soldado em isolamento. Observe him now. Mas o conselho dela não deve ser seguido. Foi sorte, nada mais. Não vamos basear nossa estratégia médica na sorte de uma espiã. Ele saiu da tenda, Valerius ao seu lado, deixando para trás o único sinal de esperança que o acampamento tinha visto, agora rebatizado como uma anomalia, uma mentira perigosa. Ela não comeu. O guarda colocou a bandeja de comida intocada no chão. Fora da sala de Elara. Kaelen olhou através da pequena grade na porta. Elara estava sentada no chão de pedra, de costas para ele. A luz fraca de uma única tocha no corredor lançava sua silhueta na parede. Ela estava completamente imóvel. Ela fez alguma coisa. Kaelen perguntou, sua voz baixa. Nada, senhor. Apenas senta lá. Às vezes, ela escreve no chão. Escreve. Com pedaços de carvão da tocha. Apenas rabiscos. Eu limpo toda manhã. Kaelen fez um gesto para o guarda abrir a porta. O som da fechadura de ferro rangendo ecoou no corredor silencioso. Ele entrou. O guarda permanecendo na porta. O chão ao redor dela estava coberto de símbolos e linhas complexas. Não eram rabiscos. Eram diagramas. Fórmulas. Eram densos e intrincados, o trabalho de uma mente altamente focada. O que é isso? Kaelen perguntou, sua voz cortando o silêncio. Elara não se virou. É meu trabalho, ela disse, sua voz um pouco rouca. A praga está mudando. A estrutura proteica dela. A cura precisa se adaptar. Estou tentando mapear as novas vias. Ele olhou para a complexidade no chão. Parecia uma língua estrangeira, mas a precisão era inegável. Por um momento, a memória do mapa topográfico voltou. Os mesmos padrões de lógica, a mesma atenção aos detalhes. Você espera que eu acredite que você pode fazer ciência com um pedaço de carvão no chão de uma masmorra. Ele zombou, a dúvida lutando contra sua convicção. A ciência está na mente, Marechal, não no laboratório, ela respondeu, finalmente se virando para olhá-lo. Seus olhos estavam fundos, mas o fogo neles ainda queimava. O laboratório apenas a torna mais fácil. Eu tenho tudo o que preciso aqui. Ela tocou a têmpora. Ele se ajoelhou, examinando mais de perto um dos diagramas. Era uma cadeia molecular, familiar de seus briefinhos de inteligência sobre guerra biológica. Mas era mais avançada do que qualquer coisa que seus próprios cientistas haviam produzido. Se isso for real, por que não nos deu antes? Ele pressionou. Eu tentei, ela disse, um traço de exaustão em sua voz pela primeira vez. Desde o primeiro momento em que me capturou. Mas você não está procurando por uma cura. Você está procurando por um traidor. A verdade em suas palavras era uma farpa. Ele se levantou abruptamente. Ver seu trabalho ali, tão desesperado e focado, era mais perturbador do que qualquer desafio que ela havia oferecido. Uma performance de espionagem não precisava ser tão elaborada, tão brilhante. Ele se virou e saiu da cela sem dizer outra palavra. Limpe o chão, ele rosnou para o guarda ao passar. Senhor. Faça o que eu disse. Limpe o chão. Ele se afastou, deixando-a na escuridão, tentando apagar a evidência que não se encaixava em sua narrativa. A imagem de uma cientista em guerra com um inimigo que ele não conseguia ver. 20 mortos esta manhã. A declaração de Valerius pairou no ar da tenda de comando. Kaelen não ergueu os olhos do mapa.
Cada alfinete que ele movia representava um esquadrão enfraquecido, uma linha que poderia romper. O acampamento está à beira do pânico, Kaelen, disse Valerius, seu tom mais sério do que o normal. Os homens estão murmurando. Eles veem a praga como uma sentença de morte. E a veem como a fonte disso. Kaelen finalmente olhou para cima. Ela é a fonte. Mas eles não veem a espionagem. Valerius Contrapos. Eles veem uma médica inimiga em nossas masmorras enquanto eles morrem. O milagre com o jovem recruta, a história se espalhou. Eles acreditam que ela tem as respostas. É uma mentira que ela plantou para nos dividir. Kaelen rosnou. E está funcionando, disse Valerius com firmeza. Sua prisão não está nos unindo. Está se tornando um foco para o medo e a dúvida deles. Precisamos de uma resolução. Precisamos que eles vejam que você está no controle. Kaelen se levantou, a frustração o dominando. Tudo estava se desintegrando. Seu exército. Sua certeza. A praga era um inimigo que ele não podia enfrentar no campo de batalha, e Elar era um inimigo que ele não conseguia quebrar em uma cela. O que você sugere, Valerius? Dê a ela um ultimato. Final. Force a confessor. Dê aos homens a traidora que eles possam culpar, um inimigo visível para o sofrimento invisível deles. O plano era brutal, mas tinha uma lógica de ferro. A moral era tão vital quanto o aço. Kaelen desceu novamente para a cela fria. Elara estava sentada onde ele a havia deixado, mas o chão estava limpo. Varrido de qualquer traço de seu trabalho. Acabou o tempo, Kaelen disse, sua voz desprovida de emoção. Ela olhou para ele, seus olhos vazios de surpresa. Para os seus homens, sim. Temo que seja verdade. Não, ele disse, dando um passo à frente. Para você. Ele se agachou, colocando-os no mesmo nível. Vou lhe fazer uma última oferta. Confesse sua verdadeira missão. Dê-me os nomes de seus contatos. Diga-me o objetivo final de sua operação. Eu já lhe disse meu objetivo, ela respondeu. Curar a praga. Essa resposta não é mais aceitável, ele disse. Sua voz baixa e mortal. Aqui está a escolha que você tem agora. Confesse e viva o resto de seus dias em uma prisão militar. Ou mantenha seu silêncio e você será executada ao amanhecer como uma espiã inimiga. Ele esperava medo, negociação, qualquer coisa. Em vez disso, ela apenas o estudou, uma tristeza profunda em seus olhos. Se eu confessar uma mentira, você matará uma mulher inocente em uma prisão, ela disse em voz baixa. Se eu ficar em silêncio, você matará uma mulher inocente em uma forca. Não é uma escolha para mim. Marichal. É apenas uma escolha para sua consciência. Ele a encarou, o silêncio se estendendo. Sua recusa não era um desafio. Era uma resignação. Uma aceitação final de que ele era surdo à verdade. Que assim seja, ele disse, levantando-se. Seu silêncio é sua confissão. Ao sair, ele não sentiu triunfo. Sentiu apenas o peso esmagador de um amanhecer que se aproximava. Um que mancharia a ele e a seu exército para sempre. É o suprimento de água. Valerius entrou na tenda de comando sem ser anunciado. Sua expressão era grave. Kaelen ergueu os olhos de um relatório de baixas. Qual deles? Kaelen perguntou. O poço ocidental. O que abastece o hospital de campanha, disse Valerius. 2 guardas que beberam dele estão doentes. Vômitos, cólicas. Não é a praga. É outra coisa. Nossos médicos dizem que é um veneno. Uma fúria fria e familiar tomou conta de Kaelen. Sabotagem. Parece que sim. Confirmou Valerius. O veneno não é forte o suficiente para matar, apenas para incapacitar. Para criar pânico. Para desviar recursos. Kaelen se levantou de sua cadeira, suas mãos se fechando em punhos. A localização era específica demais para ser uma coincidência. Era deliberada. Era uma mensagem. Ela fez isso, disse Kaelen. A afirmação era um fato, não uma pergunta. Valerius assentiu lentamente. A mensagem codificada dela. Marichal. Lembra-se. Reservas de água vulneráveis a oeste. É uma correspondência exata. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com um clique doentio. A recuperação do soldado. As fórmulas no chão da cela. O ultimato silencioso. Tudo eram distrações. Peças em um jogo maior.
Enquanto ele se concentrava nela, sua rede ainda estava se movendo no escuro, seguindo ordens que ela havia dado semanas atrás. Ela está nos testando, Kaelen rosnou. Mesmo trancada, ela ainda comanda seus agentes. Ela quer me mostrar que capturá-la não significa nada. É uma demonstração de poder. Concordo, Valerius. Um lembrete de que sua influência vai muito além de sua cela. Ela está provando que sua rede de espiões ainda está ativa. A audácia do ato era impressionante. Envenenar o poço que servia aos doentes era um nível de crueldade que Kaelen só podia associar a um monstro. Um monstro como o curandeiro de Cres. Ele caminhou até o mapa do acampamento, sua mente correndo. A sabotagem era limitada, contida. Mas era apenas o começo. Era um aviso. Ela não está enviando uma mensagem, disse Kaelen. Sua voz agora perigosamente calma. Ela está assinando sua própria sentença de morte. Ele se virou para Valerius, seus olhos duros como pedra. A dúvida, a incerteza, a breve e irritante pontada de compaixão que sentirá na cela. Tudo se foi, queimado por essa traição final e descarada. Prepare a forca na praça principal, ordenou Kaelen. Quero que todo o acampamento assista. Eles queriam ver que estou no controle. Eles verão. Sim, Marechal, disse Valerius, seu rosto impassível. Ela queria provar que sua influência vai além de sua cela, continuou Kaelen. Amanhecer. Todos verão que a influência dela termina no final de uma corda. A porta de ferro da cela se abriu com um rangido. Kaelen entrou. Ele segurava um cantil de metal. Elara permaneceu sentada contra a parede, seu rosto na sombra. Seu plano falhou, disse Kaelen, sua voz fria e calma. Ela não respondeu. O poço ocidental, ele continuou, observando-a atentamente. O veneno era fraco. Apenas 2 homens adoeceram. Eles vão se recuperar. Ele destampou o cantil e o empurrou pelo chão em direção a ela. Parou a centímetros de seus pés. Beba. Ela olhou para o cantil. Depois para ele. O que é isso? Água. Do mesmo poço, ele disse. Seus agentes não foram muito eficientes. Ou talvez a mensagem fosse apenas para mim. Biba. Prove para mim que você não sabia que estava envenenada. O teste era cruel e direto. Não havia como escapar. Ele esperava pânico, negação, uma explosão de raiva. Em vez disso, Elara olhou para ele. A exaustão em seu rosto foi substituída por algo novo. Algo que o deixou desconfortável. Era pena. Você realmente não vê, não é? Ela disse em voz baixa, sua voz não continha medo. Apenas uma tristeza profunda. Eu vejo uma espiã encurralada. Ele retrucou. Não, ela disse, balançando a cabeça lentamente. Você vê um reflexo de sua própria dor. Um fantasma de Cres. E está tão focado nesse fantasma que está disposto a queimar tudo ao seu redor para destruí-lo. Sua análise clínica de sua psique o enfureceu mais do que qualquer mentira. Não fale sobre Cres. Eu tenho que falar, ela insistiu, sua voz ganhando uma força tranquila. Porque é Cres que está me sentenciando à morte, não minhas ações. É o seu medo que assina a ordem. Não a justiça. Ela empurrou o cantil de volta para ele com o pé. Eu não vou beber. Não porque temo veneno, mas porque me recuso a participar do seu teatro. Sua recusa era a confissão final que ele precisava. Em sua mente, era uma admissão de culpa. Sua escolha, ele disse, levantando-se. A calma gelada em sua voz mascarava a fúria que fervia por dentro. A água estava limpa, é claro. Eu não sou um monstro que envenena prisioneiros. Ele pegou o cantil e bebeu um gole longo e profundo, seus olhos nunca deixando os dela. Mas eu executo monstros que envenenam meus homens, ele disse. Limpando a boca com as costas da mão. E você, doutora, é uma monstra. Ele se virou e saiu, trancando a porta atrás de si. A pena nos olhos dela o assombrava. Era mais inquietante do que o ódio. O ódio ele entendia. Mas a pena dela o fazia sentir como se ele fosse o prisioneiro, preso em uma cela de seu próprio passado. As horas antes do amanhecer eram as mais frias. Kaelen entrou na cela de Elara pela última vez. Uma única lanterna em sua mão lançava sombras dançantes nas paredes de pedra. Ele não veio por respostas. Ele veio para vencer. Eu quero que você me diga por quê, ele disse. Sua voz calma e controlada.
Toda a performance. O ato médico. O soldado curado. Foi tudo para chegar à nossa água. Elara olhou para ele do chão. Não havia mais nada em seus olhos além de uma clareza vazia. Você não veio aqui para ouvir, Marechal. Você veio para ser justificado. Justiça é o que você terá ao amanhecer, ele retrucou. O que eu quero agora é compreensão. Eu quero saber como a mente de um monstro funciona. Como você pode fingir curar com uma mão enquanto envenena com a outra. A mente que você deveria estar tentando entender é a sua, ela disse, sua voz não era acusadora. Apenas declarativa. A que vê veneno em todos os lugares, exceto em seu próprio coração. Suas palavras o atingiram. Ele deu um passo à frente, a luz da lanterna fazendo seu rosto parecer uma máscara de fúria. Meu coração. Meus homens estão morrendo. Meus poços estão contaminados. Minha compaixão foi respondida com traição, não uma, mas 2 vezes. Não me fale sobre meu coração. Seus homens estão morrendo de uma doença que eu poderia ter parado, ela disse, sua voz firme. Seu poço foi contaminado por alguém que se aproveitou de sua cegueira. E sua compaixão. Marechal. Você nunca ofereceu compaixão. Você ofereceu suspeita desde o primeiro momento. Ele estava perdendo o controle. Ele precisava que ela confessasse. Ele precisava quebrar aquela calma insuportável. Confesse. Ele rugiu, o som explodindo no pequeno espaço. Diga-me que você fez isso. Dê-me isso. O silêncio se estendeu. A respiração dele era pesada no ar frio. Elara o encarou, e pela primeira vez, ele viu a extensão total da tragédia nos olhos dela. A tragédia não era dela. Era dele. Finalmente, ela falou, sua voz clara e firme. Cada palavra um golpe de martelo. Sua busca pela traição o cegou para a salvação. A frase ficou suspensa entre eles. Não era uma negação. Não era uma confissão. Era um veredito. Um epitáfio para a alma dele. Kaelen a encarou, sem palavras. Ele esperava um apelo, uma maldição, uma mentira final. Ele não esperava um espelho. Ele não esperava ser julgado tão completamente por sua vítima. Ele se virou abruptamente e saiu, batendo a porta de ferro atrás de si. O som final da fechadura se encaixando selou o destino dela. Mas as palavras dela o seguiram para fora da escuridão. Uma profecia que ele não entenderia até que fosse tarde demais. Formação ao amanhecer. Praca Principal. Ordem do Marechal. Os gritos dos sargentos cortaram a névoa fria da manhã. Kaelen estava em sua tenda de comando, vestindo sua armadura completa. Ele observou através da abertura enquanto seu exército se reunia. Rostos estavam cansados, sombrios. A notícia havia se espalhado como um incêndio. Valerius entrou, seu próprio rosto uma máscara impassível. Eles estão prontos, Marechal. A forca está preparada. E o humor deles? Kaelen perguntou, sem se virar. Silencioso. Respondeu Valerius. Eles estão assustados. Com a praga. Com isso. Eles precisam ver força. Certeza. Eles precisam de um inimigo para odiar. Eles terão um, disse Kaelen. Ele se virou para Valerius. Garanta que não haja interrupções. Quero que isso seja limpo. Rápido. Será, senhor. Valerius o assegurou. A confissão dela foi garantida. Kaelen fez uma pausa. Sua busca pela traição o cegou para a salvação. Essas foram suas últimas palavras para mim. Valerius permaneceu em silêncio por um momento. Delírios de uma espiã encurralada. Tentando jogar jogos mentais até o fim. É a prova de sua culpa. A interpretação de Valerius era um bálsamo para a ferida incômoda que as palavras de Elara haviam deixado. Kaelen se agarrou a ela. Era lógico. Era a única coisa que fazia sentido. Sim, disse Kaelen. Sua voz firme novamente. É a prova. Ele saiu da tenda e caminhou em direção à praça. O mar de soldados se abriu para ele. O silêncio deles era pesado, quase sufocante. Seus olhos o seguiram, questionadores, esperançosos, temerosos. Ele subiu os degraus de madeira do patíbulo. O carrasco encapuzado esperando ao lado da corda. Ele se virou para encarar seu exército. Sua voz ressoou na quietude da manhã. Soldados. Há um inimigo entre nós.
Um que usa o disfarce de um curandeiro para espalhar veneno e doenças. Um que se aproveita de nosso sofrimento para minar nossa força. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrarem. Hoje. Nós expurgamos esse veneno. A espiã veridiana conhecida como Elara foi considerada culpada de sabotagem e traição. Ela foi sentenciada à morte. Um murmúrio percorreu a multidão. Não era um rugido de aprovação. Era um som incerto, perturbado. Sua execução servirá como um aviso, Kaelin continuou, erguendo a voz sobre o murmúrio. Um aviso para nossos inimigos e um lembrete para nós mesmos. Não toleraremos traição. Não nos curvaremos ao medo. Nós prevaleceremos. Suas palavras eram fortes, destinadas a inspirar. Mas, enquanto ecoavam na praça silenciosa, elas pareciam ocas. Ele esperava fortalecer a moral deles, forjar sua determinação com um ato de justiça de ferro. Em vez disso, um silêncio perturbador pairou sobre o acampamento. Não era a quietude da disciplina, mas a quietude da dúvida. Ele havia lhes dado um inimigo para odiar, mas, olhando para seus rostos, ele viu o medo de que pudessem estar prestes a enforcar a única esperança que tinham. A noite antes de sua morte, Elara chamou o guarda. Era o mais jovem, com olhos que ainda não haviam endurecido com a guerra. Por favor. Ela sussurrou através da pequena grade na porta. Sua voz estava fraca. O guarda, cujo nome era Tan, se aproximou com hesitação. O que você quer? Eu não quero nada, ela disse. Mas quero dar algo. Ela empurrou um pequeno diário de couro gasto pela abertura. Era fino, cheio de anotações. Você pode entregar isto ao seu médico-chefe. Depois de amanhã. Tom olhou para o diário, depois para ela. Não tenho permissão para levar nada de você. Não é para você. Não é um segredo. Não é para o marechal, ela disse, sua voz urgente, mas suave. É para os homens que estão morrendo. Ela olhou para as mãos dele. Seus dedos estão manchados de tinta. Você é um escriba. Ele assentiu, surpreso. Eu mantenho os registros de suprimentos. Então você entende o valor do conhecimento registrado, ela disse. É tudo o que eu tenho. Tudo o que eu era. Por favor. Não deixe que morra comigo. Havia uma sinceridade em sua voz que o desarmou. Não era o pedido de uma espiã manipuladora. Era o apelo de uma acadêmica. Ele hesitou. Eles vão me punir se me pegarem. Eles não vão pegar você, ela disse. Apenas espere. Quando eu me for, ninguém pensará em procurar. Eles só se importarão que a espiã está morta. Ela empurrou o diário um pouco mais para frente. Por favor, Tam. Há vidas naquelas páginas. Ele olhou para o corredor escuro. Estava vazio. Seu coração batia forte. Ele havia visto os homens na tenda médica. Ele tinha amigos lá. Por que você se importa? Ele sussurrou. Com eles. Nós somos seus inimigos. A doença é a inimiga. Ela respondeu simplesmente. Eu fiz um juramento. Ele não tem fronteiras. O conflito era visível no rosto do jovem guarda. Medo de seu marechal contra a pequena e desesperada centelha de esperança que esta mulher estava oferecendo. Finalmente, suas mãos se moveram. Ele pegou o diário rapidamente, o couro macio em sua palma. Ele o escondeu dentro de sua túnica. Eu vou entregar, ele disse, sua voz quase inaudível. Obrigada, Elara sussurrou. Um leve traço de alívio passou por seu rosto exausto. Ela recuou da porta. Sua silhueta desaparecendo na escuridão de sua cela. Tan ficou ali por um longo momento, o peso do pequeno livro pressionado contra seu peito. Ele não sabia se tinha acabado de cometer traição ou um ato de salvação. Ele só sabia que, pela primeira vez em muito tempo, a linha entre os dois havia se tornado perigosamente turva. Tragam a prisioneira. A ordem de Kaelin cortou o ar tenso da manhã. Os guardas abriram caminho através da multidão silenciosa de soldados. Momentos depois, Elara emergiu. Ela não estava sendo arrastada. Ela caminhava. Seus pulsos estavam amarrados à sua frente, mas sua cabeça estava erguida. Ela não olhou para a multidão. Seus olhos estavam fixos na forca, não com medo, mas com uma aceitação resoluta. Ela subiu os poucos degraus de madeira sem tropeçar. O silêncio do exército era uma coisa viva e pesada.
Ninguém aplaudiu. Ninguém zombou. Eles apenas observavam, milhares de pares de olhos fixos na mulher que iria morrer. Kaelen ficou no pé do patíbulo, sua postura rígida. Seu rosto uma máscara de ferro. Ele esperava medo. Súplicas. Encontrou apenas uma calma que o acusava. Ele fez um sinal para o carrasco. O homem encapuzado colocou a corda em volta do pescoço de Elara. Ela não se encolheu. Alguma última palavra, espiã. A voz de Kaelen era dura, formal. Uma formalidade para os homens, para a história. Elara olhou para ele então. Seu olhar passou por cima da multidão e se fixou nele. Pela primeira vez, ela falou com o exército como sua testemunha. Eu perdoo você, Marechal, ela disse, sua voz clara e sem tremores. Não era um grito. Mas ecoou na praça silenciosa como um trovão. A declaração o atingiu com a força de um golpe físico. Não era um apelo. Não era uma maldição. Era um perdão. Um ato que o redefinia não como seu juiz, mas como seu pecador. Uma onda de murmúrios percorreu os soldados. A máscara de Kaelen se contraiu. A raiva brilhou em seus olhos. Ele se virou para o carrasco. Continue. O carrasco hesitou por uma fração de segundo. Então, ele colocou o capuz preto sobre a cabeça de Elara. Mergulhando-a na escuridão. Kaelen se forçou a não desviar o olhar. Ele precisava ver isso. Precisava que fosse real. A alavanca foi puxada. O som foi um estalo seco e feio que ecoou na quietude. O corpo dela caiu, e depois balançou suavemente no final da corda. Kaelen ficou ali, forçando-se a observar até que o movimento cessasse. Ele havia feito justiça. Ele havia protegido seus homens. Ele havia vencido. Então por que, no silêncio ensurdecedor de seu exército? A única palavra que ecoava em sua mente era o perdão dela. Está feito. A voz de Valerius era um som baixo ao lado de Kaelen. O corpo de Elara foi baixado. A multidão de soldados começou a se dispersar, não com ordens, mas por conta própria. Eles se afastaram em silêncio, suas botas fazendo um som suave na poeira. Ninguém olhava para Kaelen. Foi uma vitória necessária, Marechal, continuou Valerius. Você cortou o câncer. A moral vai se recuperar. Kaelen observou seus homens se afastarem. Suas costas estavam curvadas. Suas cabeças, baixas. Eles não parecem vitoriosos. Valerius. Eles estão em choque, Valerius raciocinou. A traição foi profunda. Eles precisam de tempo para processar. Mas eles viram sua força. Sua determinação. O medo é um motivador mais forte do que a alegria. Kaelen não respondeu. Ele se virou e se afastou do patíbulo, a imagem do balanço suave da corda gravada em sua mente. Ele caminhou de volta para sua tenda, o silêncio do acampamento o seguindo como uma mortalha. Não havia o barulho usual da vida militar. Não havia conversas, nem risadas. Nem o som de ferramentas sendo afiadas. Havia apenas o som ocasional de uma tosse vindo da tenda médica. O som o irritava. A execução deveria ter sido um ponto de virada. Deveria ter encerrado um capítulo. Focado a raiva deles. Mas a tosse continuava. A praga não se importava com a execução. Ele entrou em sua tenda e foi até a mesa do mapa. A próxima ofensiva estava planejada. Setas vermelhas indicavam os movimentos de suas tropas. Parecia sem sentido. Um jogo de tabuleiro enquanto um incêndio invisível consumia as peças. Ele esperava sentir alívio. Justificação. Uma calma fria de um trabalho bem feito. Em vez disso, ele se sentia vazio. Era um vazio vasto e oco no centro de seu peito. A vitória não tinha sabor. Eu perdoo você. Marechal. As palavras dela ecoaram no silêncio de sua tenda. Ele tentou afastá-las, focando nas linhas do mapa. Ele era um soldado. Ele tomava decisões difíceis. Esta foi uma delas. A evidência era clara. A mensagem codificada. O poço envenenado. Mas a certeza que o sustentara por dias havia se esvaído, deixando para trás um resíduo amargo de dúvida. Ele não se sentia como um general que havia protegido seu exército. Ele se sentia como um homem que havia quebrado algo insubstituível e nem sabia o porquê. O triunfo que ele esperava era uma miragem.
Em seu lugar estava apenas um silêncio ensurdecedor, dentro e fora de sua tenda. Um silêncio que parecia um julgamento. Marechal. A aba da tenda se abriu violentamente. O tenente Fendrel, seu segundo em comando mais leal e estoico, entrou. Seu rosto estava branco como um osso. Ele segurava um pequeno livro de couro. O que é isso? Fendrel. Eu dei ordens para não ser perturbado, Kaelin disse, sua voz monótona e cansada. Você precisa ver isto, senhor, Fendrel disse, sua voz tensa, quase um sussurro. Ele deu um passo à frente, estendendo o livro. O guarda de masmorra. Tam. Ele o trouxe. A prisioneira, ela o deu a ele. Pediu que fosse entregue ao médico-chefe. Depois. A palavra depois pairou no ar. Kaelin olhou para o diário com desdém. Mais um dos truques dela. Queime o. Eu não posso, Fendrel insistiu. Sua voz quebrando. Eu o levei ao médico-chefe primeiro. Ele me mandou aqui. Ele disse para você ler a primeira página. A urgência desesperada na voz de seu tenente mais confiável quebrou a apatia de Kaelin. Ele pegou o diário. O couro estava macio em suas mãos. Ele o abriu na primeira página. A escrita era precisa, clínica. Não era um código. Era um título claro e inequívoco. Fórmula de cura da praga cinzenta, composto final. Abaixo. Havia uma lista de ingredientes e um processo químico detalhado. Anotações nas margens descreviam as mutações da praga e como superá-las. O mundo de Kaelin parou. O ar em seus pulmões congelou. Não, ele sussurrou. É um código. Uma farsa. Não é, disse Fendrel, sua voz cheia de uma agonia terrível. O médico-chefe reconheceu os compostos. Ele disse que as teorias nas margens são brilhantes. Ele disse que isso vai funcionar. Ele disse que pode salvar a todos nós. Kaelin leu o título de novo e de novo. As palavras não mudavam. Ele folheou as páginas. Eram dezenas de páginas. Todas cheias da mesma caligrafia precisa. Diagramas de proteínas. Cálculos de dosagem. Anos de pesquisa condensados naquele pequeno livro. As fórmulas no chão da cela. Os aglomerados de infecção no mapa. Conselho para o jovem soldado. Sua busca pela traição o cegou para a salvação. Um som escapou da garganta de Kaelin. Um ruído estrangulado e desumano. O diário escorregou de seus dedos trêmulos e caiu no chão com um baque suave. Ele olhou para suas mãos. As mãos que deram a ordem. A vitória estava vazia. Agora ele sabia por quê. Ele não havia executado uma espiã. Ele havia matado a cura. É impossível. Um truque. A voz de Kaelin era um sussurro rouco. Ele olhou para o diário caído no chão como se fosse uma serpente. Marechal, o médico-chefe está esperando. Diz Fendrel suavemente. Ele precisa do diário. Ele acha que pode sintetizar um lote de teste em poucas horas. Kaelin não se moveu. Sua mente estava correndo, tentando encontrar uma explicação, uma realidade alternativa onde ele não era um monstro. O código. A mensagem na bota dela. Talvez o código fosse falso, Fendrel ofereceu, sua voz hesitante. Plantado. Valerius o encontrou, Kaelin murmurou. Mais para si mesmo do que para seu tenente. Valerius o trouxe para mim. Um novo e terrível pensamento começou a se formar na névoa de seu choque. Um pensamento tão sombrio que quase o sufocou. Ele arrancou o diário do chão. Sua calma foi substituída por uma urgência febril. Leve-me ao médico-chefe. Agora. Eles atravessaram o acampamento silencioso. Os soldados que os viam desviavam o olhar, sentindo a tempestade que se formava ao redor de seu comandante. Na tenda médica, o médico-chefe, um homem idoso chamado Elias. Estava esperando. Seus olhos estavam vermelhos de exaustão e algo mais reverência. Marechal, disse Elias, sua voz tremendo. Este diário é um milagre. A mulher que escreveu isto, ela não era apenas uma médica. Ela era um gênio. Ela resolveu quebra-cabeças que nossos melhores pesquisadores imperiais nem sabiam que existiam. Kaelin estendeu o diário. Prove. Já estamos trabalhando nisso, disse Elias. Pegando o livro com um cuidado quase religioso. Os reagentes que ela tinha quando foi capturada, eles não eram venenos. Eram os catalisadores finais de que ela precisava.
Estão todos listados aqui. Kaelen sentiu uma onda de náusea. Os frascos que ele havia zombado na mesa de interrogatório. O que ela escreveu é real. Kaelen forçou as palavras a saírem. Elias olhou para ele, seus olhos cheios de uma tristeza infinita. Marechal, o que ela escreveu não é apenas real. É a única razão pela qual qualquer um de nós ainda pode ter esperança de ver o fim desta guerra. Kaelen recuou, tropeçando em um caixote. A tenda cheirava a morte, mas pela primeira vez, havia uma centelha frenética de vida, de esperança, enquanto os assistentes de Elias corriam para preparar a fórmula. Ele observou, atordoado, enquanto eles trabalhavam, seguindo as instruções precisas escritas pela mão da mulher que ele havia enforcado horas atrás. O mundo que ele conhecia, construído sobre certezas de aço e justiça militar, não estava apenas rachando. Havia se estilhaçado em 1 milhão de pedaços. E ele estava no centro das ruínas. O arquiteto de sua própria danação. Funciona. A palavra do médico-chefe Elias foi dita em um sussurro maravilhado. Kaelen estava parado na entrada da tenda médica, observando. O primeiro lote da cura estava pronto. Era um líquido claro e pálido. O que quer dizer com funciona? Kaelen perguntou. Sua voz era um som oco. Nós o administramos ao pior caso. Recruiter Rourke. Os médicos disseram que ele não passaria do meio-dia, Elias explicou, levando Kaelen até um catre no canto. O jovem no catre, Rorik, estava coberto de suor, mas sua respiração, antes um estertor raso, estava se aprofundando, se tornando mais regular. Enquanto observavam, um tremor percorreu seu corpo e depois parou. A tensão febril em seus membros relaxou. Tão rápido. Kaelen sussurrou, incrédulo. É inacreditável, disse Elias. A fórmula dela não é apenas para baixar a febre. É uma purga. Ela não estava apenas tratando os sintomas, Marechal. Ela estava matando a própria praga. A nível celular. Kaelen estendeu a mão, hesitando, e tocou a testa do soldado. Estava quente, mas era o calor da vida, não o fogo da febre. Marechal, olhe para os outros, disse Fendrel em voz baixa. Kaelen olhou ao redor da tenda. Outros 2 soldados que haviam recebido a cura estavam se mexendo. Um deles pediu água com uma voz rouca, a primeira palavra que pronunciava em dias. Um silêncio estranho começou a se instalar na tenda. Kaelen levou um momento para identificar o que era. A tosse tinha parado. O som constante e agonizante que havia sido a trilha sonora de seu acampamento por semanas estava desaparecendo. Cada soldado que salvamos hoje. Elias começou, sua voz embargada de emoção. É graças a ela. Cada palavra era uma martelada no caixão da alma de Kaelen. Ele não estava testemunhando um milagre. Estava testemunhando a escala de seu crime. Cada soldado que se recuperava era uma prova viva de sua monstruosa falha de julgamento. Ele não a havia matado. Ele a havia sacrificado. Ele a havia trocado pelas vidas de seus homens, e agora as vidas salvas dela zombavam dele. Kaelen se virou abruptamente, saindo da tenda para o ar frio. Ele não conseguia respirar lá dentro. O ar estava cheio de esperança, e isso o sufocava. Marechal. Para onde vai? Fendrel chamou atrás dele. Kaelen não parou. Ele tinha que ver. Ele tinha que saber. A cela. Ele disse, sua voz um som quebrado. Eu preciso ir para a cela. Abra. A ordem de Kaelen para o guarda da masmorra era áspera e gutural. O guarda se apressou em obedecer, o som da chave de ferro raspando na fechadura ecoando no silêncio. Kaelen pegou a lanterna da mão do homem e entrou na cela vazia. O ar estava frio e imóvel. Estava vazia. Nada restava de Elara, exceto o cheiro fraco de pedra e arrependimento. Você disse que ela escrevia no chão, Kaelen disse a Fendrel. Que o havia seguido para dentro. Com carvão. O guarda disse que sim, senhor. Ele recebeu ordens para limpá-lo todas as manhãs. Traga mais luz, Kaelen ordenou. Fendrel voltou segundos depois com mais 2 lanternas. Kaelen pegou uma e se ajoelhou, segurando-a perto do chão de pedra áspero. O guarda havia limpado, mas a pedra era porosa. Resíduos de carvão haviam se alojado nas pequenas fendas e imperfeições. As linhas eram fracas, quase invisíveis. Fantasmas de diagramas.
Sombras de fórmulas. Ele pegou o diário de Fendrel e o abriu em uma página aleatória. Mostrava uma complexa estrutura de hélice. Cuidadosamente, ele moveu a lanterna pelo chão, seus olhos traçando as linhas fracas. Lá estava. Uma curva. Uma ligação. A mesma estrutura. É a mesma coisa, ele sussurrou, a voz embargada. Ela estava fazendo o trabalho aqui. De memória. Ele virou outra página do diário. Uma equação diferente. Ele a procurou no chão. E a encontrou. E outra. E outra. O chão da cela não era apenas pedra. Era seu quadro negro. Sua tela. Era o lugar onde ela havia salvado o exército dele, enquanto ele estava do outro lado da porta, planejando a morte dela. Um tremor começou nas mãos de Kaelen, subindo por seus braços. A lanterna balançou, fazendo as sombras dançarem loucamente. Ele estava ajoelhado nos restos profanados de sua genialidade. Ele não havia apenas matado uma mulher. Ele havia destruído uma biblioteca de conhecimento insubstituível. Eu tenho tudo o que preciso aqui. As palavras dela voltaram para ele, um eco zombeteiro. Ele deixou a lanterna cair. O vidro se estilhaçou, mergulhando seu canto da cela na escuridão. Ele caiu para frente, apoiando-se nas mãos e nos joelhos no chão frio. O som que saiu de sua garganta não era de um marechal. Era o som de um animal ferido, um lamento baixo e angustiado que ecoava a perda de algo muito além da compreensão. Fendrel recuou um passo, horrorizado e cheio de pena. Ele observou seu comandante desmoronar. Quebrado não por uma espada inimiga, mas pelo peso esmagador da verdade, escrita em poeira e sombras no chão de uma cela vazia. Encontrem o guarda. A voz de Kaelen era um som rouco e estranho quando ele saiu da cela. Aquele que estava de serviço na noite passada. Tragam-no para minha tenda. Agora. O jovem guarda, foi empurrado para dentro da tenda de comando de Kaelen minutos depois. Ele estava tremendo, seus olhos arregalados de medo. Fendrel permaneceu silenciosamente no canto, uma testemunha sombria. Kaelen estava parado no centro da tenda, sua armadura em desordem. Seu rosto uma máscara de angústia. O diário, ele disse, sua voz tensa. Você o pegou dela. Conte-me tudo. Eu não deveria, Marechal, gaguejou, encolhendo-se. Foi contra as ordens. Eu não me importo com as ordens. Kaelen explodiu, dando um passo à frente. Eu me importo com o que ela disse. Cada palavra. Agora. Assustado, começou a falar. As palavras saindo em uma torrente. Ela me chamou. Empurrou o diário pela grade. Ela me implorou para entregá-lo ao médico-chefe. Ela disse que não era um segredo. Ela disse. A voz de Tan falhou. O que ela disse? Kaelen pressionou, sua intensidade prendendo o jovem guarda no lugar. Ela disse, é para os homens que estão morrendo. Tan sussurrou. Ela disse que seu juramento não tinha fronteiras. Kaelen fechou os olhos. A dor era uma coisa física. Uma lança em seu peito. Mais alguma coisa. Eu perguntei por que ela se importava. Conosco. Seus inimigos. E o que ela respondeu. Ela disse que a doença era inimiga. Tan respondeu, suas palavras agora mais firmes, como se estivesse recitando um texto sagrado. Kaelen se aproximou, sua voz caindo para um sussurro desesperado. Ela me amaldiçoou. Ela falou de mim com ódio. Ela disse meu nome. Ele precisava. Ele precisava de seu ódio para se agarrar, uma justificativa para o que ele havia feito. Tan balançou a cabeça lentamente. Não. Marechal. Ela não parecia zangada. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Ela parecia triste. Triste. Sim, senhor, Tan disse, finalmente encontrando coragem para encontrar o olhar de Kaelen. Eu acho que ela estava triste por você. Aquelas palavras quebraram o que restava do controle de Kaelen. Pydaid. A mulher que ele assassinou sentiu pena dele. Era um julgamento mais condenatório do que qualquer maldição. Saia. Kaelen sussurrou. Senhor. Saia. Ele rugiu. Tan se virou e fugiu da tenda. Fendrel fez um movimento para falar, mas Kaelen ergueu a mão. Uma ordem silenciosa para ficar. Kaelen ficou no meio da tenda, o eco da pena dela ressoando em seus ouvidos. Não era a memória de um monstro que o assombrava. Era o fantasma de uma santa.
E a sanidade dele, já fraturada, começou a se estilhaçar sob o peso insuportável de sua graça. Deixem-no passar. A voz de Kaelen veio de dentro de sua tenda. Fandral, que estava bloqueando a entrada, se afastou. O jovem soldado cuja febre havia baixado entrou. Ele ainda estava pálido, mas havia uma determinação feroz em seus olhos. Marechal, disse o soldado. Sua voz mais forte do que antes. Meu nome é Kael. Eu ouvi sobre a cura. E ouvi o que aconteceu com ela. Kaelen permaneceu imóvel, uma estátua de armadura no centro da tenda. Fale. O que aconteceu comigo não foi uma anomalia, disse Kael, as palavras saindo apressadas. Quando ela me examinou na tenda médica, ela não me deu apenas conselhos. Ela me deu algo. Um silêncio pesado encheu a tenda. O que ela lhe deu? Kaelen perguntou, sua voz perigosamente baixa. Uma pasta. Feita de folhas que ela tirou de uma pequena bolsa. Tinha um gosto amargo. Kael explicou. Ela me disse que a praga não estava me matando. Ela disse que era a resposta do meu próprio corpo, a inflamação, que estava fechando meus pulmões. A pasta era para acalmar isso. Kaelen não se moveu, mas Fandral deu um passo involuntário para trás, a compreensão o atingindo. É uma anomalia. A voz de Valerius Eku na mente de Kaelen. Alguns homens são mais fortes. Ela usará isso. Ela explicou a teoria dela para você. Kaelen perguntou, cada palavra um esforço. Sim, senhor, disse Kael. Ela disse que eu era a prova de que a teoria dela estava certa. Ela disse que, se funcionasse, eu deveria encontrar seu médico-chefe e contar a ele exatamente o que ela havia feito. Ela disse que era crucial. A verdade era uma avalanche, soterrando Kaelen sob seu peso. Ela não estava escondendo seu trabalho. Ela estava realizando um ensaio clínico, desesperada, com os únicos recursos que tinha, um soldado moribundo e o conhecimento em sua mente. Por que você não nos contou? A pergunta de Kaelen não era uma acusação. Era um lamento. O rosto do jovem soldado se contraiu de vergonha. Eu tive medo, senhor. No dia seguinte, todos a chamavam de espiã. O senhor a chamou de espiã. Eu pensei que se eu dissesse que ela me tratou, eles me acusariam também. Eu fiquei quieto. Ele olhou para Kaelen, com lágrimas nos olhos. Eu sinto muito. Kaelen finalmente se moveu. Ele caminhou até o soldado e colocou a mão em seu ombro. O gesto era pesado, desajeitado. Não foi sua culpa, soldado, ele disse. Sua voz rouca. O medo fez de todos nós covardes. Ele se virou para Fandral. Leve-o para a tenda médica. Diga a Elias o que ele lhe disse. Cada detalhe. Fandral assentiu e guiou o soldado para fora. Kaelen ficou sozinho. A dor em seu peito havia se transformado em algo novo. Algo frio, duro e afiado. A tristeza estava se calcinando em fúria. Não contra si mesmo. Não mais. Sua raiva agora tinha um alvo. Um rosto. Um nome. Valerius. A voz de Kaelen cortou a quietude da tenda de comando. O general, que estava examinando um mapa, olhou para cima. Uma clareza horrível e gelada havia se instalado nos olhos de Kaelen. Marechal. Você parece melhor, disse Valerius, com um tom de preocupação estudada. Eu nunca estive mais lúcido, disse Kaelen. Ele caminhou lentamente até a mesa. Eu tenho pensado. Reavaliando. Sobre a campanha. Sobre a traição, disse Kaelen. Ele pegou o pequeno pedaço de pergaminho da mesa, a mensagem codificada original. Eu estava olhando para isso de novo. É um código de campo veridiano, você disse. Sim. Simples, mas eficaz, Valerius confirmou. Observando-o atentamente. Exatamente. Simples demais, disse Kaelen, sua voz baixa e perigosa. Uma espiã com a habilidade dela, uma que poderia criar uma cura para a praga cinzenta, não usaria um código tão infantil. Seria um insulto à sua inteligência. Valerius ficou tenso. Talvez ela tenha subestimado a nossa. Não, disse Kaelen. Mas talvez alguém tenha subestimado a minha. Ele olhou diretamente para Valerius. E o poço? O veneno. Era fraco. Projetado para incapacitar, você disse. Projetado para criar pânico. Esse era o objetivo dela, disse Valerius.
Sua calma começando a vacilar. Ou talvez, Kaelin continuou, circulando a mesa lentamente, como um predador encurralando sua presa. O objetivo era simplesmente confirmar uma suspeita. Confirmar uma mentira que já havia sido plantada. Reservas de água vulneráveis a oeste. Sua mensagem codificada nos disse exatamente onde procurar. Foi conveniente demais. Uma gota de suor escorreu pela têmpora de Valerius. Kaelin, o que você está insinuando? Eu não estou insinuando nada, Kaelin rosnou. Parando bem na frente de Valerius. Estou declarando. O código foi uma farsa. O veneno foi um teatro. E você, meu amigo mais confiável, foi o diretor. O silêncio na tenda era absoluto. O rosto de Valerius se transformou, a máscara de lealdade se desfez para revelar uma ambição fria e dura. Por quê? Kaelin exigiu, sua voz se quebrando com a traição. Por quê, Valerius? Por que você estava hesitando? Valerius retrucou, sua voz subitamente cheia de veneno. Você estava começando a acreditar nela. Eu vi em seus olhos. A praga estava quebrando este exército. E sua fraqueza por uma curandeira iria nos destruir. Precisávamos de um inimigo. De um mártir. De um motivo para lutar. Então você a sacrificou, Kaelin sussurrou, o horror da verdade o atingindo com força total. Eu a usei, Valerius corrigiu, um sorriso desdenhoso se formando em seus lábios. Ela era o sacrifício necessário para unir o exército. Para solidificar seu comando. Eu o tornei mais forte, Kaelin. Eu lhe dei a vitória. A clareza na mente de Kaelin se transformou em uma única e avassaladora onda de fúria branca. Tudo a dúvida, a agonia. A culpa se concentrou naquele único momento, naquele único homem. Ele não gritou. Ele não rugiu. Ele simplesmente agiu. A adaga de Kaelin estava fora de sua bainha e na garganta de Valerius antes que o sorriso pudesse desaparecer de seu rosto. Você não faria isso, Valerius engasgou, a ponta da adaga de Kaelin pressionando sua pele. Eu sou seu general mais antigo. Eu fiz isso por você. Você não fez nada por mim, Kaelin sussurrou, sua voz um som áspero e quebrado. Você me usou. Você usou minha dor. Meu passado. Você usou Cres contra mim. Os olhos de Valerius se arregalaram. Crash. Eu estava tentando protegê-lo de cometer o mesmo erro. Você não me protegeu, Kaelin rosnou. Você me transformou no mesmo monstro que me assombra. Você me transformou no homem que executa o inocente. A força de Kaelin vacilou por um instante, a enormidade da confissão o atingindo. Valerius sentiu a hesitação e se aproveitou dela. Pace. Kaelin. O que você vai dizer aos homens? Que seu general mais condecorado é um traidor. Que você foi enganado. Que a mulher que você enforcou era uma heroína. Você destruirá este exército. Sua liderança se tornará uma piada. Por um momento, a lógica brutal de Valerius fez sentido. O escândalo seria catastrófico. A verdade era um veneno que poderia destruir tudo o que restava. Mas então Kaelin olhou além de Valerius. Para a entrada da tenda. O som da vida estava voltando ao acampamento. O trabalho dos ferreiros. As ordens dos sargentos. O som de homens se recuperando. Homens salvos pela mulher que Valerius havia condenado. A hesitação de Kaelin se solidificou em uma resolução fria como gelo. Não, disse Kaelin, sua voz agora desprovida de qualquer emoção. Minha liderança já é uma piada. Eu a transformei nisso quando ouvi você em vez de minha própria consciência. Não seja tolo. Valerius Sibylo. Mate-me rir, e você se torna um assassino. Deixe-me viver. E podemos controlar isso. Podemos construir uma história. Não haverá mais histórias, disse Kaelin. Apenas a verdade. Com um movimento rápido, ele afastou a adaga da garganta de Valerius e bateu com o punho em sua têmpora. Valerius desabou no chão. Inconsciente. Kaelin se virou para Fendrel, que havia observado tudo em silêncio chocado. Guarde-o. Se ele tentar escapar, mate-o. Marechal, o que você vai fazer? Fendrel perguntou, sua voz cheia de apreensão. Vou corrigir meu erro, disse Kaelin. Da única maneira que sei. Ele saiu da tenda e caminhou em direção à praça principal. O coração do acampamento. Ele não chamou por formação. Ele não deu ordens. Ele simplesmente caminhou,
e os soldados, sentindo a mudança sísmica em seu comandante, começaram a segui-lo. Ele parou no pé do patíbulo ainda montado, o palco de seu maior pecado. Ele se virou para encarar seu exército que se reunia, seus olhos encontrando os deles sem vacilar. A mente de Kaelen, que havia sido um turbilhão de dor e fúria, agora estava terrivelmente calma. A tempestade havia passado, deixando para trás a paisagem devastada da verdade. Tragam-o prisioneiro. A voz de Kaelen ecoou pela praça silenciosa. Era a mesma ordem que ele dera na manhã anterior, mas o tom era completamente diferente. Não havia justiça de ferro, apenas o peso cinzento da verdade. Fendrel e 2 guardas arrastaram um Valerius atordoado e amarrado para o pé do patíbulo. Um murmúrio de choque e confusão percorreu os soldados reunidos. Kaelen se dirigiu à multidão. Sua voz não era a de um comandante, mas a de um confessor. Ontem, neste mesmo lugar, eu cometi um crime, ele começou. Cada palavra um esforço. Eu executei uma mulher inocente. O murmúrio se transformou em um suspiro coletivo. A doutora Elara não era uma espiã, Kaelen continuou. Sua voz ganhando força. Ela era uma médica. A cura que agora salva nossas vidas foi criada por ela. Ela morreu tentando nos salvar. Ele se virou e apontou para Valerius. Eu cometei este crime porque fui enganado. O General Valerius plantou provas falsas. Ele orquestrou uma mentira para me manipular. Ele envenenou nossos poços para confirmar essa mentira. Ele usou o medo de vocês e a minha dor para transformar uma salvadora em uma traidora. O olhar de Valerius era puro veneno. Ele está louco. A culpa o enlouqueceu. Ele gritou para a multidão. Ele está tentando transferir a culpa. Não. Disse Kaelen, sua voz cortando o grito de Valerius. A culpa é minha. Eu segurei a faca. Eu dei a ordem. Eu estava cego pelo meu passado, e deixei a escuridão dele me guiar. Ele olhou para seus homens, seus olhos se movendo de rosto em rosto. A traição de Valerius não me absolve. Ela apenas explica meu erro. Ele puxou sua adaga. Pela lei imperial, a punição para traição em tempos de guerra é a morte. Pela lei imperial, a punição por assassinar um prisioneiro desarmado também é a morte. Ele caminhou até Valerius. Você é culpado de traição, ele disse. Sua voz baixa. Com um movimento rápido e eficiente, ele cortou a garganta de Valerius. O general caiu sem fazer barulho. O silêncio era absoluto. Kaelen se virou para encarar seu exército, o sangue de Valerius em sua adaga e em suas mãos. Ele não sentiu alívio. Não sentiu vingança. Sentiu apenas o vazio. Ele estendeu a adaga ensanguentada para Fendrel. Agora, a minha sentença. Fendrel olhou para a adaga, horrorizado. Marechal, não. Nós precisamos de você. Você expôs a verdade. Isso é o suficiente. Não é? Diz Kaelen. A justiça deve ser aplicada. A todos. Mas ninguém se moveu. Os soldados apenas o observavam, seus rostos uma mistura de choque, pena e um respeito recém-descoberto. O médico-chefe, Elias, deu um passo à frente. Sua penitência, Marechal, disse Elias, sua voz ecoando na praça. Não é morrer. É viver. Viver e liderar os homens que ela salvou. As palavras de Elias o atingiram com mais força do que qualquer golpe. Viver. Com a memória dela. Com seu crime. Essa era a verdadeira punição. Uma sentença de vida de arrependimento. A guerra foi vencida. Com o exército de Kaelen recuperado pela cura de Elara, eles avançaram como uma força imparável. A praga cinzenta, que havia sido a maior arma de seus inimigos, agora era sua maior vantagem. Eles não apenas sobreviviam, eles prosperavam, imunes à doença que dizimava as fileiras inimigas. Kaelen liderou do fronte. Como sempre. Mas algo havia mudado. A fúria de ferro em seus olhos foi substituída por uma calma sombria e resoluta. Ele não lutava por glória ou conquista. Ele lutava como um ato de penitência. Cada vitória era uma oferenda silenciosa à memória dela. As histórias sobre ele se espalharam por todo o império. Chamavam-no de Marechal Cinzento. O herói que havia conquistado a praga e vencido uma guerra impossível. Celebravam sua genialidade estratégica.
Sua liderança inabalável. Ele voltou para a capital sob uma chuva de pétalas de flores e aclamações ensurdecedoras. O imperador o condecorou com a mais alta honraria, a estrela do império. Você não apenas salvou uma nação, Marechal Kaelen, declarou o imperador, sua voz ressoando no grande salão do trono. Você nos deu um futuro. Kaelen aceitou a medalha, seu rosto uma máscara impassível. Ele permaneceu em silêncio durante os banquetes, as paradas, as aclamações. As multidões viam um herói estoico, sobrecarregado pelo peso da guerra. Apenas Fendrel, sempre ao seu lado. Via o homem quebrado por dentro. Eles não sabem, não é? Fendrel disse em voz baixa uma noite, enquanto observavam os fogos de artifício da vitória de uma varanda do palácio. A verdade sobre a cura. Sobre ela. Eu contei aos meus homens, disse Kaelen, sua voz um murmúrio. Essa é a única verdade que importa. A história oficial, sancionada pelo alto comando para evitar o pânico e preservar a lenda de seu maior herói, era que Kaelen havia forçado uma espiã inimiga a revelar a cura. Uma mentira limpa e simples que transformava seu maior pecado em seu maior triunfo. Toda noite, Kaelen se retirava para seus aposentos. Ele não bebia. Ele não celebrava. Ele abria o pequeno diário de couro de Elara. Agora envolto em seda protetora. As páginas estavam gastas de tanto serem manuseadas. Ele não lia apenas a fórmula. Ele lia as anotações nas margens. Observações sobre plantas. Teorias sobre a regeneração celular. Pensamentos sobre a ética de seu juramento. Ele não estava estudando ciência. Ele estava tentando conhecer a mulher que havia destruído. Cada palavra era um vislumbre da mente brilhante e compassiva que ele havia extinguido. Era sua tortura auto-imposta. Seu único consolo. Ele se tornou uma lenda viva. Um símbolo de força e vitória para o Império. Mas no silêncio de seu quarto, cercado pelos fantasmas de suas palavras, ele era apenas um homem assombrado, servindo uma sentença perpétua na prisão de sua própria glória. Anos se passaram. O Império prosperou em uma paz que ninguém pensava ser possível. As cidades foram reconstruídas. Os campos estavam verdes novamente. A praga cinzenta era uma memória sombria, uma história de terror contada às crianças. Kaelen estava em um penhasco solitário que dava para o mar. O vento salgado açoitava seu cabelo, agora riscado de cinza. Na sua frente havia uma única pedra lisa e sem nome. Era o túmulo que ele havia construído para Elara com as próprias mãos. Passos suaves se aproximaram por trás. Eu sabia que o encontraria aqui. Kaelen não se virou. Fendrel. Fendrel, agora um general, parou ao lado dele. Seu rosto estava marcado com mais idade e a responsabilidade do comando. Há quanto tempo você está aqui? Não o suficiente, respondeu Kaelen. Sua voz era o som oco e sem vida que se tornará sua marca registrada. Fendrel olhou para a pedra sem nome. O Império está em paz. Os homens que ela salvou têm filhos agora. A vida continua, Kaelen. Você deu a ela justiça. Talvez seja hora de se perdoar. Kaelen finalmente se virou para olhar para seu amigo. Havia um deserto em seus olhos, vasto e sem fim. Perdão. A palavra era um som estranho em seus lábios. Uma língua estrangeira. Perdão é para homens que podem corrigir seus erros. Eu não posso trazê-la de volta. Então o que você faz aqui? Fendrel perguntou suavemente. O que você tem feito todos esses anos? Eu lembro, disse Kaelen. A simplicidade da declaração era mais pesada do que qualquer confissão. O imperador a apagou dos registros. Os historiadores contam a história de um marechal que arrancou a cura de uma espiã. As crianças aprendem uma mentira. Ele se virou de volta para a pedra. Ela deu a este império a vida, e em troca, eu lhe dei o esquecimento. Esta é a minha penitência. Fendrel. Lembrar por um mundo que esqueceu. Fendrel permaneceu em silêncio por um longo momento. Não havia nada a ser dito. Nenhuma palavra poderia preencher o abismo no homem à sua frente. Eu o deixarei em paz, então, ele disse finalmente, e se afastou. Kaelen não o viu partir. Seu olhar estava fixo no horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de vermelho e roxo. A nação celebrava, a paz reinava,
e a vitória era absoluta. Mas no penhasco, o herói do Império permaneceu de vigília no túmulo de sua alma. Preso para sempre em um inferno pessoal e eterno. A vitória lhe custará tudo, e seu arrependimento sem fim era a única companhia que ele conheceria.